You get to hear me now. If you get to hear me now. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estiverem assistindo aí a nossa videoaula. É a nossa segunda aula de geologia e eu queria retomar ela. Nós paramos aqui, né? Falando de como aqui uma pessoa, esse matacão, esse bloco grande aqui de uma rocha diferente da que está envolvendo ela, né? Da rocha encaixante que te diz, né? Essa rocha que está envolvendo. E a gente vê que é uma coisa estranha a esse sedimento, né? Esses sedimentos, aqueles varvídeos, né? Ritmitos, são sedimentos finos, de fundo de oceano, de lago e tal, de áreas calmas. De repente aparece esse bloco no meio do nada, né? Então a gente estava falando sobre isso. Aqui é um exemplo da geologia, né? Das rochas deformadas, né? das dobras. E aí a gente tem aqui o glaciar Perito Moreno, né? Aqui no sul da América do Sul, na Argentina. Então, esse glaciar, na verdade, no meio das montanhas, chama de morena esse caminho. Na verdade, isso aqui é uma geleira que ela tá se movimentando, ela se movimenta bem lentamente, essa geleira aqui no meio do vale, e ela culmina nessa região aqui. O que aparece sempre é essa imagem aqui, onde aparece os icebergs se soltando pedaços de iceberg caindo no oceano, né? Então aqui é a fronteira, o limite, né? Dessa morena, desse caminho, dessa geleira que desce das montanhas. Tem esses caminhos que socorrem no mundo todo. E isso aqui é a frente dela, dessa morena. No oceano, ele fica caindo, esses pedaços aí vão se soltando. É um processo natural que não tem nada a ver com aquecimento global, essas coisas. Processamento normal. O aquecimento pode derreter com mais rapidez esse gelo, essa geleira aí, mas esse processo em si é um processo natural que vai acontecer enquanto estiver gerando neve aqui em cima nas montanhas e essa morena estiver abastecida por gelo, né? E vai gerando esse caminho aqui desses blocos de iceberg, de gelo, né? De neve, empacotado aqui, né? São bem grandes. Pois é, então vamos falar um pouco do método científico, né? A geologia se baseia muito nos métodos científicos. A primeira coisa do método científico é a questão da hipótese, né? Uma ideia que a pessoa tem sobre como funcionam as coisas no mundo natural, né? O que pode ser a causa daquilo e tal. Então, a hipótese, ela não tem necessariamente nada que comprove ela, apenas uma intuição da pessoa, né? Ela acha que pode ser isso e tal. E aí você tem a teoria. A teoria é um modelo de como funciona o mundo natural, que é apoiado, né, por um grande corpo de evidências. Então você tem algumas evidências que corroboram com a tua teoria, né? Então algumas coisas que te ajudam a entender o processo e a maioria das pessoas, dos cientistas, apoiam, né, essa teoria. Concordo com
com aquilo, com base nessas evidências que você tem. Mas, como é teoria, né, ela sempre vai melhorando aos poucos, né? Sempre vai melhorando até que alguém, né, um cientista, consiga comprovar essa teoria a partir de uma confirmação, né, a partir que ele consiga expressar ela em termos matemáticos que comprove que essa teoria funciona a partir de um modelo matemático. E aí ela já não é mais teoria, já é uma lei. Então, quando eu consigo pegar uma teoria ou uma hipótese e transformar isso num processo, um modelo matemático que eu consiga repetir, reproduzir isso, né, desse processo de como funciona no mundo natural, ela já é lei. Então a hipótese é uma ideia, a teoria ela é apoiada com algumas evidências, a lei não, a lei é comprovada a partir de modelo matemático. E ela é expressa a partir do modelo matemático. A gente não vai se perder muito aqui, tá? Mas a ideia é essa, que você tenha uma hipótese, que é uma ideia, tem a teoria que é aceita a partir de evidências e a lei que é a partir do processo modelo matemático. Pois bem, vamos falar um pouco da geologia, né? Então, os primeiros relatos do uso de minerais pelo homem mostram que no período paleolítico, né, o homem usava a pedra lascada como instrumento de caça e corte. Esse momento da pedra lascada é muito interessante porque a gente encontra a pedra lascada no mundo todo. No mundo todo nós temos pedra lascada, o homem usando a pedra lascada. Aqui na Amazônia a gente tem muito. Eu trabalhava na Groenlândia, a gente encontrava muito pedra lascada desse tipo aqui. Exatamente parecida com essas aqui, assim. E é interessante que o homem usava ela como a partir de silexitos, né, de sílex, né, de siltitos, umas rochas que geram esse sílex, ele gera tipo ele sai em lascas. E como ele sai em lascas, ele tem as beiradas muito afiadas, que cortam a gente. Se a gente estiver manuseando sem cuidado, é capaz de cortar a gente mesmo, como se fosse uma lâmina de faca, né? O sílex, que é sílica. E aqui na Amazônia nós temos a ocupação, só para vocês terem uma ideia, de 12 mil anos. Lá em Monte Alegre, por exemplo, a gente tem lá em Monte Alegre primeiras ocupações que foram caracterizadas pela Anna Roosevelt. Ela datou de 11,6, quase 12 mil anos. Então, a gente tem, ou seja, o homem aqui, os portugueses que chegaram aqui, eles não descobriram a Amazônia. Eles não descobriram, porque a Amazônia já tinha muita gente aqui na Amazônia, né? Então eles não descobriram nada, porque a Amazônia não descobriram para os europeus, mas a América ela era ocupada por pessoas, tinham pessoas na América. Em toda a América existiam povos aqui, né? De cabo a rabo nós tínhamos povos desenvolvidos, né, ocupando a Amazônia. E aí esses mesmos povos aqui na Amazônia, aqui na América do Sul, eles também chegam na idade, além dessa questão da Idade Média, da Idade da Pedra, desculpa, eles usarem esses objetos como materiais cortantes, eles também pegavam essas pedras que tinham uma característica
de uma beleza, né? Uma pedra preciosa, um mineral que brilha, né? Então esse homem primitivo, digamos assim, ele guardava essas pedras consigo, né? Então ele tinha, né, armazenado essas pedras preciosas, o ouro, enfim, ele guardava porque isso para ele acabava sendo um amuleto, né, alguma coisa assim que desse sorte ou que representasse algo que ele, enfim. Então o homem tinha interesse, sempre teve interesse nessas pedras preciosas e nesses metais, minerais metálicos. E aí nós temos a idade do bronze, né? Onde o homem começou a fazer uso de metais para confeccionar armas e utensílios. Aqui na América, nós temos aqui nos Andes, nós temos muito disso, né? O homem usou muito esses processos, né, para gerar utensílios com os metais. Muito interessante isso. No Egito antigo, 1500 anos antes de Cristo, já se usavam alguns minerais para fins medicinais, como antimonita, o enxofre, a hematita, a halita, a soda, o petróleo bruto, enfim, pedras preciosas, etc. Bom, bora falar rapidamente. Eu não vou muito me deter aqui sobre a mitologia, mas a gente precisa só entender que cada povo, né? Cada povo tinha a crença de como se deu a origem da Terra, do universo, enfim. Então, para os gregos, né, no início de tudo só existia o caos, né, que não tinha nada, né, e não havia então sol, luz, terra, não havia nada, nada havia, era apenas uma densa escuridão de um imenso vazio sem nada, né? Então era o caos. Do caos nasceu a deusa Gaia, tá? Essa deusa que simboliza a Terra, que é a mãe de todos os outros deuses que surgiram na Terra. Então a deusa Gaia, ela é mãe de todos os outros deuses, né? Então para a mitologia grega era o caos e a Terra seria a deusa Gaia. Para os hindus não é muito diferente disso aí, né? Ele tinha no início também, em vez do caos, ele tinha o Brahman, que era esse estádio de silêncio, de escuridão do mundo. E aí fez surgir as águas cósmicas, enfim. E aí do Brahman deu início, né, surgiu, né, o Brahma, né, sem um N no final. O Brahma, que teve essa função, Deus Brahma, que ele deu a função de criar o mundo, né, e suas criaturas. Então esse Deus Brahma, esse que aparece aqui na figura aqui do lado, ele tem, repara que ele está em cima de uma flor de lótus, né? E ele tem 4 cabeças, e essas 4 cabeças elas apontam para as 4 direções dos pontos cardeais. Ela tem essa relação aí, e o Brahma deu origem a todas as outras coisas do universo. Bom, mas vamos falar aqui um pouco aqui dessa origem aí da história da geologia. Com a queda de Roma, né, em 500 anos depois de Cristo, por volta de 500 anos, né, lembra que nesse período nós estávamos vivendo na Idade Média,
onde as ideias estavam todas fundamentadas na questão da igreja, né? Então a igreja ela regia, né, todo o pensamento das pessoas e controlava isso. Ninguém podia ser contra o que estava escrito com as ideias da igreja, né? Então foi um período, né, muito obscuro com relação ao conhecimento e os fenômenos naturais, porque todos esses conhecimentos que existiam estavam concentrados nas igrejas. Então, se alguém quisesse estudar alguma coisa, tinha que ir para as igrejas, porque lá estariam os livros proibidos, as coisas os pensamentos das pessoas e tal, estava tudo na igreja. Então tudo tinha que seguir as ideias do livro. Se falar em pensamento, em origem do universo, em origem da Terra, tinha que estar de acordo com o livro do Gênesis da Bíblia, né, os 11 primeiros capítulos da Bíblia. Que o Gênesis servia de balizamento para as datas e eventos, né? Se alguém quisesse falar de geologia, tinha que estar se baseando ali, tinha que estar dentro daquele contexto ali. E na Bíblia diz lá que a história da humanidade não ultrapassava poucos milhares de anos. A Terra não teria mais de 6.000 anos de idade. Nesse sentido, o dilúvio bíblico seria responsável pela origem das rochas sedimentares e os fósseis. Eram interpretados como evidência dessas invenções diabólicas, né, afogados pelo dilúvio, né? Então esses fósseis foram afogados no dilúvio, segundo o pensamento daquela época, né? Lembrando que no pensamento ocidental medieval dominava a questão do universo geocêntrico e a Terra estática, né? Então, seguindo as ideias de Ptolomeu. Então, passaram anos e o Ptolomeu, que dizia que a Terra era o centro do universo, controlava o pensamento dessa galera. Aí, com o surgimento da Renascença, né, e aí o que aconteceu? A igreja perdeu esse poder, esse controle, né? Acabaram as cruzadas, acabaram ali a Inquisição e tal, e o Gênesis começa a ser contestado, né, por alguns pensadores, alguns filósofos, cientistas e tal, e as pessoas começam a mudar o estado das coisas a partir desse momento. E aí surge o Galileu, surge o Copérnico, né, e o Kepler, né? O Copérnico, ele mostra a questão do sistema, né, a Terra girando em torno do sistema solar, né? O heliocêntrico. O Galileu mostra que, né, diz que a Terra não é o centro do universo, né? Também fala nisso, que era contrário às ideias de Ptolomeu, né, que acreditava que a Terra era o centro do universo. O Kepler, ou Kepler, né, depende de vocês aí, mostrava a questão dos movimentos de translação, rotação e precessão. Isso a gente está falando em torno de 1500, né? 1500, enfim, aqui está errado, alguma coisa está errada aqui, tem que dar uma olhada aqui. Com a questão dos movimentos da Terra, né? Os movimentos da Terra, quando a gente está no colégio, né? Vocês vieram do colégio e tal, então no colégio a gente aprende que a Terra tem os dois movimentos principais, que são o movimento de translação e rotação. Mas a Terra possui 14 movimentos, até hoje mapeados, 14 movimentos, né? Então tem movimentos que são bem lentos, mas a gente vai mostrar aqui os principais, que são os movimentos de rotação, que é aquele movimento que a Terra gira no seu próprio eixo, o movimento de translação, que a Terra gira em torno do Sol,
o movimento de precessão e nutação. O movimento de precessão e nutação é um movimento parecido quando você gira um peão e ele fica movimentando como se traçando um movimento parecido a um cone, né? E a nutação são umas vibrações nesse movimento que ele faz na precessão. É umas vibrações que faz. E aí tem o movimento dos polos e tem o movimento do centro, em torno do centro da nossa galáxia, né? Então, são esses movimentos que a gente vai retratar aqui. Então, é o movimento que a Terra faz em torno do seu... A rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Trata-se, claro, de um eixo imaginário. A Terra leva 23 horas e 56 minutos e 4 segundos para dar uma volta, aproximadamente, em torno do seu próprio eixo, né? Ou seja, cerca de 3 minutos e 56 segundos, mais curto que o período correspondente a um dia solar, que é de 24 horas. Então, por dia, a gente perde 3 minutos e 56 segundos. Né? Então, isso tem que ser compensado em algum momento. Né? Porque cada dia a gente vai perdendo 3 minutos e 56 aí dessa história. O período de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo recebe o nome de dia sideral. Tá? E o período de rotação com relação ao Sol, né, recebe o nome de dia solar. A rotação da Terra é responsável pela ocorrência da sucessão de dias e da noite, porque tem um lado que vai estar iluminado da Terra e tem um lado que não vai estar iluminado da Terra, e esse eixo vai ficar trocando, né? Uma hora ele está posicionado com caimento para a esquerda, uma hora ele vai estar selecionado com movimento com um eixo mergulhando aqui, né, apontado para a direita. Então, quando ele está mergulhado para a esquerda, vai ser verão no hemisfério sul. Quando ele está mergulhado para a direita, vai ser verão no hemisfério norte. E aí a gente tem um movimento de translação. Repara que é movimento de translação, não é movimento de transladação. Transladação é o movimento do Sírio. Não vamos fazer besteira no dia da prova. Então, transladação é o movimento do Sírio, né? Que não tem nada a ver com o movimento de translação, ou transfer em inglês, que é o movimento que a Terra faz para dar uma volta em torno do Sol. Esse movimento que a Terra faz para dar uma volta em torno do Sol, ele leva em torno de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 45 segundos, em média, né? E descreve uma órbita elíptica, né? Uma órbita não é uma circunferência que ele faz, e sim uma órbita elíptica. Essa órbita possui um comprimento de 930 milhões de quilômetros, ou seja, cada vez que você faz um aniversário na sua vida, você está fazendo um percurso de 930 milhões de quilômetros em torno do Sol. Esta órbita está localizada a cerca de 150 milhões de quilômetros do Sol, né, no seu plano orbital, que conhecemos como uma unidade astronômica, um ano-luz. Então, essa volta que a gente dá em torno do Sol, a distância entre a Terra e o Sol, a gente chama de 150 milhões de quilômetros, uma unidade astronômica. A Terra, ela se move, ela tem uma velocidade média de 106.200 km por hora, ou 29,5 km por segundo. As estações do ano acontecem por causa dessa inclinação da Terra em relação ao Sol, que possui sempre a mesma direção durante o movimento de translação. O movimento de translação tem um período de cerca de 365,6 e 9 minutos, né? Em 9 segundos, 9,5 segundos, e é um pouco mais comprido,
mais comprido do que o ano, né? Que é 305 dias. Essa diferença deve ao efeito do movimento da precessão do eixo da Terra. Então, aqui nós temos aqui uma figura mostrando justamente isso, né? Nós temos repara no eixo aqui, ó. Repara no eixo da Terra. Então, tem horas que aqui vai ser verão no hemisfério norte, porque o eixo está caindo para a direita. Quando vem para cá, ó, o eixo já cai para a esquerda aqui, ó. E aí, então você tem a diferença. Aqui é verão no hemisfério norte, aqui, né, é verão no hemisfério norte e aqui vai ser verão no hemisfério sul. E aí, então você tem aqui nessa direção aqui, quando a Terra está mais próxima do Sol, nós temos o equinócio. São 2 equinócios, né? Onde os dias e as noites têm as mesmas horas. Ou seja, nós temos o equinócio no dia 21 de setembro e o equinócio no dia 21 de março, onde é outono para o hemisfério norte, primavera para o hemisfério sul, e aqui vai ser primavera para o hemisfério norte e outono para o hemisfério sul. Quando aqui é verão para o hemisfério norte, é inverno para o hemisfério sul. A mesma coisa aqui no solstício. Solstício, o que é o solstício? É o dia do ano em qual o dia ou a noite, dependendo se é no inverno é a noite, se é no verão é o dia, vão ter a maior duração, né? Então, onde vão ter as maiores noites e os maiores dias. Então, o solstício é esse dia que vai ter justamente esse ápice de maior duração do dia e maior duração da noite. Tá, então aqui já foi. Então aqui imagina, você tem aqui o verão para o hemisfério norte. Aí a Terra está girando, né? Tá verão para o hemisfério norte. Em algum momento que a Terra vai girar, a Terra vai girando, está girando verão no hemisfério sul, inverno para o hemisfério norte. 6 meses depois, a Terra está com outra inclinação, que é verão para o hemisfério norte e inverno para o hemisfério sul, né? Então, é aquilo que eu estava mostrando aqui para vocês, essa figura aqui, exatamente essa figura aqui. A precessão, né, é a mudança lenta e gradual do eixo de rotação da Terra. Ela executa um movimento circular que dura aproximadamente em torno de 25.700 anos e 25.900 anos. Esse movimento que é tipo um movimento que o peão faz. Esse ciclo é chamado de ano platônico. Por causa desse movimento, o polo norte do eixo da Terra aponta para direções diferentes com o passar do tempo. Se o eixo apontar para uma estrela, ele passa a se chamar estrela polar. Então, a estrela polar atualmente é a estrela Ursa Menor. Então, a estrela Ursa Menor, hoje, ela ocupa a posição da estrela polar. Entretanto, daqui a 12 mil anos, com a rotação da Terra, com esse movimento de precessão, o polo norte vai estar apontado para pode estar apontado para outra estrela, né? E essa estrela vai se chamar estrela polar, mas atualmente é a estrela Ursa Menor. Então, a estrela Polaris, localizada na constelação de Ursa Menor. Então, a estrela Polaris hoje é a estrela que está ocupando a estrela polar. Então, por isso que ela tem essa denominação, estrela Polaris. A nutação, tá? O círculo que desenha o eixo da Terra na precessão não é um círculo perfeito. Ao longo do caminho, ele realiza uma série de loops causados pelas forças gravitacionais de objetos próximos ao planeta.
Então, a nutação é um conjunto de 106 componentes, mas que tende a aumentar de número conforme as pesquisas avançam nos estudos dessa precisão desses movimentos. É muito interessante isso, tem algumas curiosidades. Isso aqui é curiosidade, tá? Por exemplo, os caras olham dentro das pirâmides de Gizé, essas fendas que existem nas pirâmides, elas apontam para algumas estrelas. Então aqui aponta para Sírios, aqui aponta para as Três Marias, que é o cinturão de Órion. Então, você enxergar as Três Marias, você está enxergando esse cinto. Aqui não está aparecendo todo o Centurion, né? O guerreiro lá. Só está aparecendo a roupa dele, a parte de cima e a saia que ele usava, né? E aqui é o cinturão dele. Então, esse cinturão aqui, ele é representado pelas Três Marias, aquelas Três Marias que a gente enxerga aqui à noite, né? Então, as Três Marias é justamente o cinturão de Órion. Você também tem no Egito apontando aqui para Ursa Menor, né? Então, Ursa Menor, essa estrela aqui, é a Polaris, que é a que brilha mais, né? Você tem a Ursa Maior, você tem o dragão e tal. Então, e uma outra coisa que é interessante, que esse posicionamento, porque as estrelas, que está na próxima figura, né? Está na próxima figura. Se você olhar as pirâmides, elas não estão alinhadas. Elas têm uma certa diferença aqui entre elas. E os caras dizem, né, essa simetria das pirâmides, ela é muito parecida com a simetria das Três Marias, com o cinturão de Órion, que é essa, a gente chama dessas Três Marias aí, que são essas, elas têm esse nome aqui, né, das Três Marias. Enfim, isso é uma curiosidade que tem muita curiosidade envolvendo esses povos antigos em relação às estrelas. Infelizmente, nós perdemos completamente a luz. A luz traz muita coisa boa para a gente, mas, enfim, ela trouxe um prejuízo enorme para a gente, que é esse contato, né? A gente deixa de ter esse contato com a vivência, né, de observação das estrelas, dos astros, né? Então a luz impede que a gente veja as estrelas, e quanto mais desenvolvido a gente vai ficando, menos estrelas a gente vai vendo, porque as cidades vão ficando muito claras e vão mascarando as estrelas do céu. Então, se você quiser ver a estrela, você tem que ir para o meio do mato, estar longe de uma cidade, para poder visualizar as estrelas, né? Os astros, enfim. Então, aquilo que eu estava falando, o movimento de precessão é o movimento que o peão faz. Então, o peão gira, né? E faz esse movimento aqui, cambaleando. Esse movimento que fica cambaleando é um movimento de precessão. E, durante esse movimento de precessão, existem movimentos vibracionais, tá? Né? Ele faz uns movimentos aqui, que esses movimentos são as nutações. Como eu falei, são frutos de vários componentes aqui. Uma outra coisa interessante da precessão, esse movimento da precessão que a Terra faz, desse posicionamento do eixo, que dura aí alguns milhares de anos, 25 mil anos, é que uma hora a gente está apontando aqui para a estrela Polaris, outra hora a gente pode estar apontado, daqui a 12.400 anos, está apontado para a estrela Vega, por exemplo.
Então, daqui a 12.500 anos, a gente não vai estar... O Polo Norte, quem vai estar guiando os navegadores, né? Os caras não estão nem usando mais estrelas, estão usando só GPS, né? Antigamente a gente usava as estrelas para nos guiarmos. Então muda a relação com as estrelas. Então você tem a rotação, você tem a translação e você tem o movimento ao redor do centro da Via Láctea, que faz uma trajetória helicoidal, né? Então nós temos o movimento helicoidal que a Terra faz em torno do centro da galáxia, né? A gente faz esse movimento aqui também. Então aqui está a translação, a rotação, precessão e nutação. Isso aqui é uma curiosidade, a questão dos dias e a noite. Se a Terra parasse de girar, a gente não ia ter dias e noite. Ia ter uma parte da Terra que ia ser só dia e outra parte que ia ter só noite, né? Seria totalmente complicado se a Terra parasse. Enfim. E aí tem os movimentos dos outros movimentos da Terra, os movimentos dos polos. A própria Terra oscila ligeiramente em torno do seu eixo de rotação. E essa oscilação que se observa ainda hoje, esse movimento da Terra com relação ao seu eixo de rotação é que se domina o movimento dos polos. Se pudesse determinar cada dia a posição do ponto onde o eixo da rotação da Terra fura a superfície do planeta, notaríamos que dia após dia esse ponto furaria em um local diferente. Notamos que em aproximadamente 14 meses esse furo do eixo da Terra descreve grosseiramente uma circunferência de raio de aproximadamente de 10 metros, centrada num ponto chamado Polo Médio. Então, esse movimento dos polos da Terra descreve, né, durante 14 meses uma circunferência, e o centro dessa circunferência é o Polo Médio, tá? Porque não é fixo esse polo. Então, o movimento dos polos. E a gente falou do movimento de rotação da galáctica, né? A Terra faz parte do sistema solar e esse faz parte da nossa galáxia. Nossa galáxia gira em torno do seu próprio eixo, completando uma volta a cada 250 milhões de anos. Logo, a Terra também possui esse componente de movimento. Então, possivelmente a Terra tem outros movimentos que a gente não descobriu, que são muito lentos, quase imperceptíveis, que precisa de muitas observações ainda para a gente descobrir esses movimentos que a gente desconhece. Um pouco da história da geologia. O Tales de Mileto, né, ele fala que a água modifica a face da Terra. Plínio o Velho e Plínio o Moço, o Plínio o Velho é tio do Plínio o Moço. O Plínio Velho, coitado, morreu sufocado pelas cinzas do vulcão Vesúvio. E seu filho, Plínio Moço, ele fez uma narrativa, escreveu em detalhes essa erupção que ocorreu, né, do vulcão Vesúvio, contando essa história, constando da lava piroclástica, falando direitinho sobre todos os acontecimentos que ocorreram em volta do vulcão Vesúvio durante sua erupção. Então ele é considerado o primeiro vulcanologista da história, por descrever todas essas coisas do vulcão Vesúvio. Leonardo da Vinci, de 1452 a 1519, ele estudou os mecanismos de erosão e deposição em rios e montanhas e os princípios básicos da lei da superposição, que foi mais tarde demonstrada por Steno, né? Ele também fez a correlação de camadas e fósseis em grande distância
em sua formação em uma sucessão cronológica. Ele começou a dar ideia dessas coisas, né? Então, Leonardo da Vinci, esses caras na antiguidade, eles eram um pouco de tudo, né? Então, o Da Vinci se questionava como e por que os esqueletos e restos de animais marinhos petrificados nas rochas foram encontrados nas cordilheiras dos Alpes. Então, no norte da Itália, nos Alpes, existem umas camadas dolomíticas, né, de calcário dolomítico, onde tem muitos fósseis presentes. Então, ele não conseguia entender como era possível que os fósseis estivessem a uma altura de mais de 200 metros, 2.000 metros acima do nível do mar. Então ele acabou propondo a hipótese de que esses sedimentos foram empurrados e elevados para formar montanhas atuais por algum movimento da crosta terrestre. Ele supôs que aquilo ali uma vez tinha sido fundo do oceano, né? E tinha se depositado ali aqueles fósseis e por algum processo que ele desconhecia, aquela rocha do fundo do oceano foram parar lá no topo da montanha lá dos Alpes. Então mas ele só descreveu, mas ele não entendeu muito bem isso aí. Então a gente na Idade Média a gente tinha que estar seguindo o que a Bíblia dizia, né? Esse tal de James Ussher, esse caboclo aí, ele interpretou a Bíblia, aí fez um negócio bacana. Ele disse a data exata da criação da Terra. Ele calculou a data da criação da Terra. E disse mais. Ela foi criada no dia 23 de outubro do ano 4004 a.C., em um sábado. Ainda deu o dia da semana ainda. Isso foi geralmente aceito pela comunidade científica e religiosa. A Terra tinha sido criada em torno de 6.000 anos. Pensadores cientistas subsequentes desenvolveram a noção do catastrofismo, que sustentava que a forma da Terra era formada por curto período de tempo. Então esse Ussher fez aí essa datação da origem da Terra, usou as gerações, né, das famílias da Bíblia para estimar a data da Terra. Ele era criacionista. A vida tinha em torno de 6.000 anos na Terra. Deus criou uma série infinita e contínua de formas vivas. Todos permaneceram inalterados desde a criação. Então, Deus criou os bichos, os animais, as plantas. Não ocorreu evolução, todos eles foram criados no momento da criação da Terra. E aí a gente vem falar do senhor Georgius Agricola. Então, a gente falou da Idade do Bronze e por muitos anos o homem vem utilizando os metais da Terra, mas nunca antes tinha sido retratado em livro. Então, Georgius Agricola escreveu o livro De Rea Metallica. Esse livro falava sobre a natureza dos metais, como você fazer a pesquisa de metal, como você ia realizar essa pesquisa. Repara aqui que tem os homens aqui com uma forquilha, né, andando com a forquilha. É engraçado porque no campo eu precisava determinar 6 locais, 6 comunidades em São Félix do Xingu, e eu precisava determinar os locais que a gente ia fazer a perfuração para poços artesianos. E eu tinha que achar um lugar.
eu era incumbido de determinar o local para perfurar fazer o poço artesiano. Então, a área, eu não tinha muita coisa na área, só tinha imagem de satélite, eu tinha mapa geológico que não era muito detalhado, e eu tinha minha observação de campo. Então, eu fiz a interpretação das imagens e olhei a área fraturada e tal, porque naquela região tem problema de água, não tem água em poço raso. Não é que nem aqui em Belém, que você fura meio metro já tem água, né, batendo aí. Né? Lá em São Félix do Xingu não tem água, é um problema a água lá. E aí eu fiz justamente isso, usei forquilha para determinar os locais onde tinha um fluxo de água, né? E claro que isso aí tem suas explicações científicas do uso disso, né? Então é bastante usado na Alemanha, é bastante usado isso aí para determinação de poços. E eu usei em todos esses lugares, graças a Deus. Cada poço desse custava em torno de 250 pau. É muita grana, né? E muita responsabilidade na hora de você... Imagina, tu furar num lugar que não tem água. Pô, isso aí ia ser complicado para mim, né? E nos 6 lugares, 6 comunidades, a gente ia garantir água, né, com os poços. E nos 6 lugares a gente encontrou água em abundância, em todos os 6, graças a Deus. E, enfim. Então, no livro de DRA Metálica, ele mostra de você fazer a pesquisa, fazer a extração do minério e processar ele, né, até gerar um caldeirão aqui para mostrar como fazer, gerar os seus utensílios. Então, o DRA Metálica foi um marco, né, na mineralogia, na mineração, na metalurgia, na verdade, né? E ele se tornou o pai da mineralogia, o Georges Agrícola, por fazer seu livro. Na geologia até cheio de pai, né? Vocês vão ver aí. Na segunda metade do século já do 17, em torno de 1650, as observações científicas de Steno, Nicolaus Steno, Neil Stens, na verdade esse nome foi o nome dele verdadeiro, Niels Stens, mas ele foi conhecido, né, adotou o nome de Nicolaus Steno, ou Steno para os íntimos, né, na Itália. Eles produziram, ele e o Roberto Hooke, eles desenvolveram, né, produziram interpretações corretas das sucessões de rochas estratificadas. Mas o Nicolaus Steno estabelece os 3 princípios básicos da estratigrafia, que são eles a lei da sobreposição de estratos, na ausência da deformação, as camadas superiores são mais novas que as camadas inferiores, que estão localizadas mais baixo, né? No nível mais baixo. O princípio da horizontalidade original, ou seja, os sedimentos são depositados sempre na horizontal, né? No plano, né? Estático, né? Para ter estabilidade, então na hora de depositar, elas formam planos horizontais. E também a questão da continuidade lateral dos estratos, que haviam sido observados lá pelo Leonardo da Vinci. Algumas coisas dessa aí, a questão da sobreposição dos estratos, o Leonardo da Vinci já tinha descrito algo, mas foi o Nicolaus Steno que estabeleceu esses princípios. Em geologia, esses seus estudos abrangem também a questão da mineralogia e da paleontologia. Outros princípios conhecidos pela lei de Steno diz respeito aos ângulos entre as faces correspondentes em cristais da mesma substância. São os mesmos para todos os exemplares desse mineral. Então ele pegou vários minerais. Os minerais, quando eles são, os cristais, quando eles estão crescendo,
ele possui essas arestas com esses mesmos ângulos, sempre. Aqui eu peguei, infelizmente eu peguei 2 cúbicos, mas poderia ser um trapézio, podia ser um bipiramidal, enfim. Eu vou até ver se eu coloco outra figura aqui para não ficar só nos quadradinhos, né? Aí veio o Abraham Werner, né? Um dos mais persuasivos e influentes mestres europeus, muito famoso. Ele publica um livro das características externas dos minerais, colocando um fim a uma época de observações caóticas e disparatadas, né? A teoria do neptunista, né, é de sua autoria, essa que considerava, né, que a Terra constituía por água muito profunda, que a partir das quais se formava a crosta. Essa doutrina neptunista, ela se alinhava, né, melhor com a história bíblica, questão do dilúvio e tal. Essa doutrina sustentava que todas as rochas haviam sido formadas a partir de um oceano primitivo único, que no passado cobriu toda a Terra. Então as rochas calcárias, graníticas e basálticas formavam os precipitados químicos. Então ele achava que as rochas calcárias, as graníticas e basálticas, elas foram formadas por precipitados químicos. As calcárias tudo bem, mas os graníticos e basálticos não, mas ele acreditava que era um precipitado químico. Quando a água recuou, ficaram expostas todas as rochas com as configurações de hoje que encontrou sobre a superfície terrestre. E aí justificava que nas calcárias ficavam lá os fósseis. Já o seu discípulo, né, o Leopoldo von Busch, depois de observar alguns vulcões europeus, coisa que Werner nunca tinha feito, contrariou essa sua teoria e criando a teoria vulcanista, em que no interior da Terra existia um imenso calor que fundia as rochas. Então ele já dizia que essas rochas basálticas não eram precipitado químico, e sim fruto dessa cristalização desses magmas provenientes dos vulcões, né? Então ele já discordou um pouco do Werner. O Arduino, em 1760, classificou as rochas como sendo primárias, as rochas cristalinas e secundárias, rochas estratificadas com fósseis e as rochas terciárias, que são as rochas pouco consolidadas com conchas. Então essas 3 rochas, as primárias, as secundárias e as terciárias, foi uma classificação do Arduino em 1760. O Georges Cuvier, ele propõe a teoria das revoluções, o catástrofe, o catastrofismo. A Terra é um planeta jovem, a sua evolução se deve à ocorrência de catástrofe, ocorreu a extinção de fauna e flora existentes, a Terra sempre tende a recuperar o equilíbrio, a superfície da Terra é ocupada por uma nova fauna e nova flora. Ele já fala em fauna e flora diferente da que é encontrada nos fósseis. A gente vai falar do William Smith, que era um agrimensor, William Smith, que fez algumas anotações de 3 áreas, uma pedreira, um morro e um canal. Então ele foi lá no canal e encontrou nessa camada superior aqui vermelha, esses 3 fósseis aqui. Uma trilobita, uma concha, enfim. Encontrou esses 3 fósseis aqui no canal. Já trabalhando no morro, ele encontrou umas rochas vermelhas muito parecidas lá do canal e encontrou essas mesmas sequências, esses mesmos fósseis nessa base do morro. E no topo do morro ele encontrou uma camadazinha pequena e encontrou esses 2 fósseis aqui. Já na pedreira, né,
Na pedreira não existia essas rochas aqui, essa vermelhona aqui, mas existia esse pacotezinho que continha os mesmos fósseis que ele encontrou no topo do morro. Depois aqui no topo ele encontrou essas rochas, esses fósseis aqui. Isso permitiu que o William Smith permitiu para ele fazer o primeiro mapa geológico com divisões estratigráficas baseadas nos fósseis. Então ele criou a sequência das camadas com base na ocorrência de fósseis. De tal forma que se tu encontrar uma outra rocha aqui, em outro canto, no caso da Inglaterra lá, se você encontrasse uma camada e ela tivesse esses fósseis, você conseguia posicionar essa camada da onde você está trabalhando, você saberia se ela está no topo, se ela está na base, e quanto mais no topo, mais nova é, mais na base, mais antiga ela é. Bom, aí eu vou deixar para vocês 3 vídeos que eu gostaria, eu não vou passar aqui na aula, tá? Eu gostaria que vocês assistissem os 3 vídeos da BBC, Men of Rock. São 3 vídeos, tá? Falando do Deep Time do James Hunton. Então eu gostaria que vocês assistissem esses vídeos, tá? É bem interessante, né? Bem bonito também, a história do James Hunton. Como é que ele descobriu a questão do Deep Time. Então eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesses 3 vídeos, tá? Eu vou botar o link, tem aqui um link aqui do primeiro vídeo, mas eu tenho os 3 links aí, eu vou botar lá no YouTube, mas é fácil você procurar no YouTube, é só escrever BBC, Men of the Rock, Deep Time, James Hunton, você vai encontrar os 3 vídeos facilmente, e tem versão traduzida em português, tá bom? Então eu gostaria que vocês assistissem aí os 3 vídeos para a gente dar continuidade. Então eu vou continuar falando de James Hunton na próxima aula, tá? Então na próxima aula a gente começa a falar a partir do James Hunton, tá bom? Então assistam o vídeo do James Hunton e na próxima aula a gente continua a partir daí falando sobre ele. Para vocês um bom dia e a gente continua na próxima aula. Abraço a todos. Tchau, tchau.